Obrigada, Belchior, pela apresentação. Acho que começou a gravar agora. Eu preparei um guia para a nossa fala, para a minha fala, né? Para a nossa não, para a minha fala, que tem algumas imagens. Então, queria só, de início, agradecer a Ivoneide pelo convite. Eu tenho uma história com a Ivoneide que é de muitos anos. Vocês que são orientandas e orientandas dela têm o privilégio, né? Ivoneide me viu há muitos anos, cheguei no ITEP, e queria te agradecer pelo convite e dizer que você é uma referência e a sua trajetória, né, como professora e pesquisadora é muito inspiradora para nós. Então, eu fico muito feliz de estar aqui e aceitei de pronto, justamente porque sua trajetória é muito inspiradora, a gente tem uma história juntas, e isso, estou muito feliz de estar aqui no teu grupo de pesquisa, na reunião com o teu grupo de pesquisa, e a gente às vezes se esbarra na rural, então isso é muito bom, fico muito feliz de estar aqui. E aí, hoje, eu acho ótimo que essas reuniões do GPEA se chamam bate-papo, e eu levei a sério mesmo a ideia de bate-papo, porque eu tinha pensado em falar um pouco sobre história e historiografia, falar sobre crítica feminista à ciência, falar sobre algumas epistemólogas feministas, e apresentar a crítica à história única ou narrativa única sobre Curie, e apresentar outras mulheres. Mas depois, eu passei por muitos planejamentos pensei nisso, aí depois pensei que ninguém aguenta mais Marie Curie, depois pensei que não, que de repente a aproximação com ela está maior, porque tivemos um filme recente, né, o Radioactive, que está lá na Netflix, e isso propagou um pouco, assim, não assisti, mas eu vi muitas discussões sobre, até professora Patrícia Cabral, que está aqui com a gente, é minha colega de instituto, combinamos de assistir, e eu não assisti, mas Patrícia Cabral assistiu. E daí eu resolvi mudar um pouco. Ainda vamos falar sobre Curie, ainda vamos falar sobre mulheres na ciência, ainda vamos falar um pouco sobre história, historiografia, mas eu vou considerar que estamos num bate-papo, no meio de um feriadão, e que eu estou muito feliz porque hoje é meu aniversário e estamos aqui com Neide Mendes, que é uma mulher potente, né, e referência para mim. Então, a gente vai circular sobre essas temáticas de uma forma mais leve do que usualmente eu falaria em se tratando de mulheres nas ciências, tá? Mas isso vai servir para a gente discutir um pouco sobre nossas condições de mulheres, e os homens que aqui estão também pensar um pouco sobre essas mulheres nas ciências. Então, eu propus o seguinte, que a gente pensasse em Curie, sua trajetória, e também em todas as mulheres que vieram antes e depois de Curie. Todas as mulheres que fizeram ciência ou que utilizaram o discurso da ciência em suas trajetórias como pesquisadoras, como professoras e cientistas mesmo, sabendo que mulher é algo muito complexo. Hoje não é mais uma categoria única e estanque, e isso precisa ser dito.
logo de início, assim, a Curie, ela representava uma mulher, mas que era única. Não era uma representante de todas as mulheres cientistas do século XIX, ela não era uma representante de todas as mulheres cientistas parisienses, nem francesas, nem polonesas ela não era, ela não encerrava em si uma representação de mulheres que ficaram viúvas de parceiros cientistas. Por quê? Porque essa categoria mulher requer uma complexidade que, quando que precisa ser anunciada logo de cara. Quando eu falo de mulheres aqui, eu preciso e nós precisamos ter muito cuidado em marcar essa diversidade, porque há uma historiografia ou uma pesquisa de mulheres nas ciências que considera mulheres como um bloco único. E hoje nós estamos percebendo que não. E ao olhar para a história de Marie Curie como ponto de partida, a gente nota essa complexidade e percebe que, ao olhar para ela, para sua história muito rica e que, por mais que ela não seja uma representação de cientista padrão, ela os seus interditos e seus avanços, os seus ganhos ou suas celebrações e suas criações e descobertas mostram para a gente como o maior exemplo possível que ser mulher e ser mulher nas ciências é algo muito complexo. Então, de cara, eu já gostaria de dizer que recusar essa perspectiva única e mais para frente, recusar essa perspectiva dual, binária, é algo que deve ser anunciado já de cara. E eu não pretendo falar muito, 1 hora, 50 minutos, nem 40 minutos. Eu estou aqui organizando o tempo, porque eu pretendo falar sobre os efeitos. Efeitos, quando nós tentamos definir efeitos, nós podemos definir, seja pelo dicionário, seja pela filosofia, e se definirmos pela filosofia, nós podemos definir a partir de uma perspectiva crítica, a partir de uma perspectiva pós-crítica, utilizando o feminismo negro, a crítica à ciência. Mas numa escala mais basilar, assim, na base, um efeito seria um resultado. Então, numa perspectiva mais causal, se você tem uma causa, você pode ter um efeito, que é o resultado dessa causa. Mas aqui eu trouxe para a gente conversar um pouco sobre alguns efeitos que são objeto de estudo da categoria Gênero e Ciência, que abarca os estudos de mulheres nas ciências, que são conhecidos por alguns de vocês. Eu imagino que quando eu rememoro alguns efeitos que eu trouxe aqui, trouxe só 4, vocês podem lembrar que já ouviram falar deles e complementar até essa discussão, vai ser ótimo. Mas eu vou tratar efeitos aqui, especificamente, como um conjunto de fenômenos. E esse conjunto de fenômenos, para as mulheres, interditou mais do que fez avançar. Então, se a gente pensar em causa e efeito como resultado, os efeitos desses interditos aqui, que nós vamos conversar, eles ou paralisaram ou não permitiram com que mulheres nas ciências avancem ou alcancem novos lugares. Porque a discussão sobre presença ou ausência é uma discussão que hoje, em alguns lugares, não cabe mais, porque mulheres estão presentes sim. Então, vamos avançar, vamos discutir, então, alguns efeitos. E aí eu quero que, durante essa discussão de efeitos, por favor, você
rememore suas lembranças e experiências como mulher ou como homem, e também como aluna, professora, pesquisadora de ciências naturais, e também como aluno, professor, pesquisador de ciências naturais. Esses efeitos impactam não só as mulheres, mas também homens nas ciências. E isso a gente vai perceber. Um primeiro efeito é o efeito das palavras, ou o efeito da palavra. Existe um rebuliço quando alguém fala sobre gênero, ou quando a palestra vai ser sobre gênero, a fala vai ser sobre gênero, ou alguém se apresenta como pesquisadora da área de gênero. Nas questões raciais, existe uma palavra que não se fala, que é a palavra N. Em se tratando de diversidade, tem uma palavra que não se fala, que é a palavra F. E gênero e ciência, se a gente transportar isso assim, dentro das ciências, quando você vai falar a palavra G, que é gênero, algumas pessoas ficam muito assanhadas e preocupadas. E esse efeito de gerar uma indignação ou a pergunta, mas é necessário falar sobre gênero e sobre coisas de mulher ainda hoje? Ou então professoras que ficam marcadas por só falarem sobre gênero e diversidade, ou sempre tentarem pautar, e lá vem as feministas, né? Esse é a frase do corredor, nossa, mas é necessário esse embate tão feminista? Eu digo que sim para todas essas perguntas. E esse efeito de desalojar, desacomodar e de incomodar que a palavra gênero e diversidade trazem é muito positivo. Porque a ideia mesmo é esse efeito cause uma desacomodação, um deslocamento e uma agonia mesmo. E essa agonia é que faz as placas tectônicas de lugares muito fixos nas ciências começarem a se mover. Como eu disse, antes da gente começar aqui a pensar sobre os efeitos, eu pensei, bom, vou falar sobre gênero e diversidade, trazer alguns dados, e desanimei. Eu pensei, vou falar sobre feminismo e a crítica feminista à ciência, porque a gente tem uma perspectiva de ciência que hoje está sendo muito criticada, que é aquela perspectiva de que a ciência é neutra, objetiva, pessoal, centrada em um grupo liderado por um homem branco europeu. Essa perspectiva, nós que estamos na academia, entendemos que ela é muito cartesiana, positivista, e que hoje nós temos outros tipos de ciências. E o feminismo e as feministas, especialmente as epistemólogas da ciência, as filósofas da ciência, têm tentado propor críticas à ciência, à natureza da ciência, pensar que a ciência, o que a ciência é hoje, pensar sobre os discursos científicos e pensar sobre os lugares das mulheres nesses discursos. E também apresentar mulheres, referência para nós. Pensei em tudo isso, que seria riquíssimo, mas ao tratar dos efeitos, eu também estaria tratando sobre todas essas questões, só de uma forma a pensar no hoje, em como nós estamos sentindo o impacto e quais são os conjuntos de ações, seja para avançar ou seja para permanecer onde estamos, que essas palavras ainda causam. Então, eu sempre, quando eu cheguei aqui na sala, eu fui aqui na lista de pessoas e dei uma olhada nas mulheres. Eu sempre faço isso.
dão uma olhada nas mulheres. E deem uma olhada também nos rostos, nas bolinhas. Porque, num primeiro momento, você precisa saber onde você está, ver com quem você está falando, mas também esse processo de tentar se reconhecer. E pensar com quem você está falando, se é um lugar seguro, porque as palavras, elas causam muito efeito. E ao falar sobre gênero e ciência, gênero e diversidade, feminismo, crítica feminista à ciência e mulheres nas ciências, hoje, no Brasil em que estamos, no mundo em que estamos, tem sido uma trajetória muito árdua. Então, esse primeiro efeito, que é o efeito das palavras, é que essas palavras ainda causam muito medo e muito receio para algumas pessoas, principalmente para algumas mulheres cientistas ou que trabalham com ciências naturais ou que trabalham na área das exatas. E eu tentei buscar, aí eu sou uma pessoa de dados. Não se assustem, tá aqui 5 de 50, eu não fiz 50 slides, não. Eu fiz menos, fiz 48. Não, eu não fiz 48, fiz menos. Eu mudei tudo, menos a numeração dos slides. Então, desconsiderem isso. A conversa vai durar mesmo meia hora, assim, tá? Para não assustar, meu Deus, 50 slides. Não. Eu aproveitei aqui o modelo padrão que uso e esqueci de mudar. Me perdoem. E aí, como eu sou uma pessoa que gosta muito de dados, eu tentei buscar. Bom, vou buscar então no Web of Science, dados usados. E aí tive uma ideia que não. Eu vou buscar na Reuters. A Reuters é uma organização, uma associação de jornalistas britânica, que tem jornalistas bem conceituados e especialmente jornalistas de ciências, da área de ciências e divulgação científica. Eu resolvi buscar lá porque se professoras e professores hoje estão tendo muito trabalho na sala de aula, em se tratando de combate a negacionismos e a discursos que vão de encontro a algumas coisas que nós achávamos que já estavam assentadas, jornalistas de ciência também estão tendo esse trabalho. Claro que jornalistas responsáveis, né? Por quê? Porque nós estamos vivendo num momento de grande descrédito da ciência, e aí nós temos um conjunto que envolve cientistas, professoras e professores, pesquisadoras e pesquisadores, lutando contra lideranças políticas que estão pulverizando discursos absurdos sobre ciência e o trabalho de cientistas. E eu não sei, podem colocar aí no chat, se vocês, em suas práticas, ou nas famílias de vocês, têm sentido isso. É necessário muito diálogo hoje, em sala de aula. Silvinha está aqui nessa sala, é professora de biologia e pesquisa e trabalha com ciências. Imagino que esse negacionismo presente, não só na sala de aula, mas no mundo, se reflete nas discussões. E aí eu resolvi pensar como é que o jornalismo estava pensando suas organizações durante a pandemia, a sua forma de se organizar durante a pandemia. E aí esse relatório da Reuters diz que, entre outras questões, eles reportaram sobre trabalho remoto, reportaram como o jornalismo de ciências teria que se organizar a partir dessas demandas virtuais, mobile, mas existe um dado muito interessante sobre iniciativas ligadas à diversidade. Está lá no relatório que não há mais passos para trás. Como os jornalistas consultam sempre fontes, existe uma tendência
no jornalismo mundial a procurar sempre incluir na sua busca de dados um grupo diverso, considerando gênero e raça ou etnia. E essa diversidade não se dá só nas entrevistadas ou nos entrevistados. Então, se eu quero discutir sobre fibromialgia, existe uma tradição de procurar sempre um médico homem. E a ideia e a proposta da Reuters para o futuro é que isso seja diversificado. Então, que se procure médicas, reumatologistas, mulheres que discutam fibromialgia, especialmente pensando que a fibromialgia é uma doença que acomete mulheres jovens, em sua maioria. É muito raro e pontual homens que possuem fibromialgia. Seja porque eles não se tratam ou não são diagnosticados, ou seja porque a incidência em mulheres é maior. Então, ter uma reumatologista especializada em saúde da mulher e focada em estudar fibromialgia versus um reumatologista homem renomado, quem nós achamos que seria a pessoa ideal para entrevistar ou para levar para um programa de TV? A mulher. Mas, por causa de toda essa estrutura que está baseada no sexo masculino e também numa pretensa ideia de autoridade masculina, geralmente se procura a autoridade médica homem, né? E esse relatório da Reuters aponta que o futuro do jornalismo é promover diversidade não só nas fontes, mas também nas suas práticas, nos seus textos, na sua linguagem e também nas suas redações. Então, se a gente for expandir isso para a ciência, é uma tendência pós-pandemia que é global, não só para o jornalismo, mas para todos os grupos. E Silvinha, pode falar. Oi, gente, boa noite. Prazer estar aqui com Paloma no seu aniversário. Parabéns, Paloma. Tudo de melhor para você, viu? Maravilhosa. Obrigada, querida. Eu só queria assim, fazer uma observação, não sei se é muito pertinente, mas quando você fala nessa questão de termos médicas formadas, especialistas nessa questão da fibromialgia, né? Eu penso muito na questão também do lugar de fala, porque acontece muito de pacientes mulheres, né, que sofrem de fibromialgia e se consultarem com homens, e geralmente o problema é atribuído a problemas psicológicos, isso é coisa da sua cabeça, né? Então, assim, existe um não lugar de fala, onde o profissional que vai estar atendendo a gente não sabe o que é fibromialgia, porque ele nunca, assim, não é que o homem não possa ter, né? Mas que não sabe, não tem a experiência que a mulher passa, né? Você ser um profissional que tem todo um arcabouço teórico, prático, mas também tem um arcabouço da experiência de vida, é extremamente importante para que você desenvolva uma empatia para com o outro, né? Para que não chegue lá e o profissional diga, não, isso é... Eu já escutei relatos de inúmeras mulheres, eu aproveito para falar do Setembro Amarelo, que também é um mês que me deixa estressada, não só o Setembro Amarelo, como o Dia da Consciência Negra, como essas datas, né, que o pessoal marca para falar de determinados temas, né? É como se aquele tema tivesse que se restringir apenas àquela data específica ou aquele mês específico, e a gente está nesse mês de Setembro Amarelo e fica todo mundo muito bonitinho, ai, depressão, ai, ansiedade, estresse, coitadinho, papapá, mas ninguém está disponível para ouvir ninguém, para desenvolver empatia, sabe? Hoje a comunicação é muito difícil, né?
Então, assim, realmente nós precisamos de mulheres dentro da ciência, especialistas em doenças que acometem principalmente as mulheres e que tenham esse lugar de fala também, né? Eu não sei se falei muito ou se falei besteira, mas é mais um pouco de um desabafo, porque eu já escutei inúmeras amigas, assim, relatarem que foram para o médico com dor e o médico diz que é coisa da cabeça dela. Sim. Não falou demais, não, nem falou bobagem, não. Falou corretíssimo. Porque esses médicos vão de encontro a anos de pesquisa sobre doenças crônicas e sobre os resultados de pesquisa dessas doenças incidentes em mulheres, né? Então, a circulação do gênero está não só na formação de médicos e médicas, mas também no descrédito de uma mulher dizendo que tem uma dor na lombar que não para, que ela toma uma quantidade de ibuprofeno gigantesca, e essa dor não passa, e faz exames, tomografias várias, e foi necessário ir a uma reumatologista e dizer assim, bom, vamos investigar e vamos fazer aqui um exame de cortisol que tem relação com a saúde mental. Vamos fazer aqui uma bateria de exames, vamos fazer não só tomografia, mas vamos fazer também aquele outro exame, ele é um pouco mais de imagem também, que eu esqueci. Ressonância, não. Isso, uma ressonância junto com uma tomografia. Vamos investigar o seu histórico pessoal e fazer essa anamnese mais completa. E aí chegar a um diagnóstico, que é um diagnóstico muito mais, que requer muita escuta e que requer um tratamento mais global. Isso nos faz pensar que o gênero está circulando, não só na formação daquele médico e daquela médica, mas também nas escolhas de tratamento para aquelas pacientes e para aqueles pacientes. E aí esses dados da Reuters mostram para a gente que não só no jornalismo, não só na medicina, nem na reumatologia, na química, na biologia, não há mais espaço para voltar atrás. É necessário que essa ciência, esse ensino de ciências, agora falando mais especificamente para a gente, sejam comprometidos com a diversidade do gênero a partir dessas 4 perspectivas. A recusa do silêncio e do silenciamento. Então, vou continuar com o exemplo do médico. Ao receber essa negativa, essa acolhida péssima, você se cala e continua com aquela dor. Ao não ter uma dúvida sanada na sala de aula, ou não ter espaço para dialogar na sala de aula, muitas meninas têm repetem o discurso de que mulheres e meninas são boas nas exatas. Então, eliminar a atmosfera competitiva também faz parte de pensar mulheres nas ciências, porque essa é uma crítica feminista à ciência. A competitividade, a formação de grupos de pesquisa dentro daquele cinturão lacatosiano e a estratégia da universidade primordialmente, que seria a colaboração, vira competitividade. Então, os grupos de pesquisa que poderiam estar trabalhando de forma colaborativa, colocando mulheres em contato, colocando homens em contato com mulheres, e isso dentro de uma relação igualitária, passa a ser uma relação de competição muito grande. E não falo nem das pessoas, mas da estrutura universitária mesmo, que requer atividade, escrita. Todo final de semestre tem que ter um artigo, tem que ter uma produção. E se você tem uma tripla jornada, como é que faz? E se essa tripla jornada ainda tem uma carga mental muito grande? Porque é necessário falar sobre carga mental. A carga mental
é algo que mulheres carregam, porque eu poderia falar sobre carga mental assim. Você, além de ter a carga executora, se você é responsável pelo cuidado da sua casa, você ainda tem uma carga mental de lembrar as pessoas da sua casa a todo momento o que elas precisam fazer. Então, além de executar, você ainda precisa falar com as pessoas que dividem a casa ou a vida com você, que elas têm que fazer o que elas precisam fazer. Isso gera uma carga de cansaço físico e mental, porque você não para. Além de fazer, você precisa indicar o que as outras pessoas têm que fazer. Quando elas não fazem, você tem que indicar que elas não fizeram. Isso, no cotidiano e na vida de mulheres, é de um cansaço absurdo. E aí fica o momento de produzir, de pensar, de escrever, de preparar uma aula, ou até o silêncio para ler, né? Onde fica? Isso é algo que a gente tem que discutir quando a gente está falando sobre mulheres nas ciências, porque e também mulheres no ensino de ciências, porque nós estamos aqui dentro de um grupo que tem químicas, físicas, biólogas, matemáticas, e além da carga mental, existe também o cotidiano de ser professora e professor, que não é um cotidiano fácil, porque essa carga mental ela se transporta para o ambiente de trabalho. E um último comprometimento é que a gente precisa estudar sobre gênero para além das redes. Isso vou discutir no finalzinho. Já tô finalizando. Por quê? Hoje estamos acostumadas às micropílulas de gênero, né? Então, acontece uma violência, e aí você compartilha sua indignação, você faz um post, você conversa com uma pessoa, mas e o cotidiano? E as relações mais próximas? E na sua escrita, na sua fala, nas suas ações, quais são os efeitos que esse post vai causar se a gente considerar a nossa prática como professora? E aí uma segunda pergunta é, quais são os efeitos que essa mudança pode causar se você modificar sua linguagem, sua escrita, sua forma de tratar outras mulheres, sua forma de tratar alunas e alunes, que são diversos em suas identidades, os efeitos, né, essa propagação, esse conjunto de ações, eles são muito mais efetivos. Então, de repente, a gente precisa expandir esse comprometimento com a diversidade que a gente diz que tem, e a gente diz onde? No PPP da escola, no discurso, diz no regulamento do programa de pós-graduação, diz no cronograma do curso, mas não coloca na vida, nas ações pessoais. E geram alguns interditos. Esses interditos, eu vou falar aqui dos interditos históricos, a partir dos efeitos, mas eu queria que a gente pensasse nesses interditos em nossas vidas, como os efeitos contemporâneos, por exemplo. O primeiro efeito que trago é o efeito Curie. Acho que boa parte das pessoas que está aqui conhece Marie Curie, e esse efeito fala de um conjunto de ações que considera que mulheres devem trabalhar mais, muitas vezes mais do que homens, para alcançar lugares ciências. E esse efeito foi denominado efeito Curie, porque na narrativa autobiográfica de Marie Curie, em um determinado momento de sua juventude, ela queria estudar em Paris e a sua irmã Brônia também. Então, elas firmaram um compromisso de que Brônia iria estudar medicina em Paris, enquanto Marie trabalhava como governanta, e assim que Brônia se formasse, Marie iria para Paris, e Brônia, já médica,
ajudaria a irmã a estudar física e matemática. E assim foi. Mas não foram anos muito fáceis. Curie, em sua biografia, afirma que estudava em quartos insalubres, com pouco aquecimento, numa Paris gélida, e isso é mostrado em algumas produções. Não sei se nesse filme novo passa os momentos em que Curie está estudando, mas ela estudava em lugares muito insalubres, ela trabalhou em lugares muito insalubres, se a gente considerar a pesquisa do rádio. Então, ela era responsável por quebrar pedras, literalmente, quando trabalhava com a Peck Blender. Isso era o trabalho dela, enquanto que o Becquerel e o Pierre eram responsáveis. Claro que Curie também fazia a teorização e o processo de pensar a criação da radioatividade, junto com os dois. Mas ela era responsável pela quebra mesmo da lenda. Deixa eu te interromper bem rápido. Temos duas pessoas que levantaram a mão, foi Leandro e depois Silvia. Leandro ainda quer falar. Leandro faz um tempinho e Silvia foi agora. Nossa, perdão. Perdão, Léo e Silvia. Podem falar, desculpa. Oi, Paloma. Oi, Léo. Então, né, quando tu falasse lá no tocante referente a mulheres nas exatas, né? Eu acho que a coisa que a gente mais vê é sobre isso. Atualmente, eu estou enquanto professor do Prevup, né? E tem alguns colegas na área de química que também estão. Uma amiga minha disse que na primeira aula dela no Prevup, o aluno perguntou, achou estranho porque seria uma professora de química e não um professor, porque nunca teve aula com uma professora de química. E a gente vê o quanto isso é notório na academia. A gente tem uma fetichização das ciências exatas que só homem sabe matemática, só homem sabe física. Então, na verdade, é totalmente diferente. Eu, particularmente, tive excelentes professoras de química e matemática no meu ensino médio, e eu acho que foi uma das referências para eu estar onde eu estou hoje. Então, a gente tem muito disso ainda, infelizmente, né? Sim. Silvinha. Meu comentário vai ser rápido. Eu acho que o filme mostra uma visão bem romântica de Curie, não mostra... Travou? Silvia? Travou. Acho que travou. Sim. Cosme levantou a mão. Antes eu só... Cosme levantou. Você quer falar agora, Cosme? Cosme? Acho que todo mundo travou. Mas aí no final a gente deixa para fazer os apontamentos. Pode ser assim? Eu ia comentar... Uhum. Tá bem, eu ia comentar a fala de Leandro, mas aí a gente pode ir para o final. Tá todo mundo travado? É impressão minha. Eu tô aqui, você tá aí? Eu tô aqui. Hoje parece que a instabilidade é aniversário, Paloma. A minha energia de aniversário. Que tá muito grande. Pronto, então, comenta sobre essa questão da expectativa dos alunos no final, tá, Léo? Que isso é bem interessante também. Tranquilo, tem a ver com essa ideia das exatas como um lugar unicamente masculino, apesar das mulheres. Então, essa narrativa de que mulheres precisam estudar e se dedicar muito mais estão contempladas pelo efeito Curie. Então, será que a carreira nas exatas, na física, química, matemática, é difícil ou falta oportunidade para as mulheres? É uma pergunta retórica, a gente sabe a resposta. E o que são esses tais esforços? Por que é celebrada a jovem polonesa estrangeira que virava noites se alimentando apenas de café preto,
e ela comia uma outra coisa que não me lembro, num quartinho, num porão, no Quartier Latin, e isso é dito e repetido e reforçado como, olha só, o quanto ela se esforçou e o quanto ela fez. A crítica aqui, e a crítica do efeito Curie, é que esse sacrifício, esse trabalho, essa dificuldade não deveria existir. É necessário que as oportunidades para as mulheres elas sejam dadas de forma igualitária para que essas condições insalubres, não só materiais, mas intelectuais também, mentais também, sejam exterminadas, né? E que as oportunidades estejam em pé de igualdade. E Silvinha voltou e quer falar. Voltei, só para completar. Eu não sei se foi a impressão de todos, mas eu achei o filme muito bom, gostei, amei, mas uma visão um pouco romântica, realmente não mostra todo esse esforço, toda essa questão. Mostra algumas cenas dela quebrando, né? Dessa parte, mas não muito. E o que eu queria falar é que realmente mostra no efeito Curie uma visão muito romântica da mulher na ciência, a romantização, né? Se você se esforçar muito, se você se dedicar muito, você consegue. E isso é romantizar o sofrimento, né? Enfim, eu acho que o filme mostra um pouco sobre isso, e não sei se você vai falar, acho que um pouco também do efeito Matilda, né? Porque, no caso, os méritos não são atribuídos, grande parte dos méritos a ela, mas sim ao marido. Sim, exatamente. Por isso que a história de Curie é tão rica. A gente pode perceber o efeito Curie, que é essa celebração do esforço que vai criar uma genialidade quando, na verdade, a crítica feminista à ciência diz que não, que a colaboração entre mulheres e homens ela deve existir para que as oportunidades sejam iguais. E antes do efeito Matilda, eu queria trazer outro efeito, que é o Camille Claudel. Acho que Camille é com 2 L's. Camille Claudel foi uma escultora francesa genial, incrível, que produzia muito, e durante um momento de sua vida, ela era uma mulher muito sensível, e não só pintora, mas se destacou como escultora, e fazia representações de corpos muito parecidos com o que se diria ser o real, né? Mas a gente tem uma discussão sobre corpos reais na arte, mas as suas representações anatômicas causavam muito espanto, porque eram muito belas. Em um determinado momento da vida, Camille Claudel se envolve com o Rodin. O Rodin, que é o escultor do Pensador. Eu esqueci o primeiro nome de Rodin. E esse relacionamento foi muito tumultuado e Camille passou a ser conhecida como a amante de Rodin. E toda a sua produção artística, ela foi eclipsada por ser apenas uma amante, companheira, mulher do Rodin. E conta-se que ele também aproveitou dessa submissão e talvez até dessa colaboração com a Camille, que era muito, dizem os críticos de arte, muito genial, para se autopromover também. Então, nós temos aí, dentro desse efeito, um importante olhar que temos que dar, que é para as relações nas ciências, quando a gente trata de gênero. Por quê? Esse efeito Camille Claudel foi organizado e pensado pela pesquisadora Bettina Lima, da UNB, e
ela aponta que, para algumas mulheres, a relação entre carreira e casamento é uma relação muito conflituosa. E casamento, eu coloco não só a visão mais ortodoxa do casamento, mas relacionamentos estáveis. Por quê? Em algumas relações, a mulher, ela sempre ficaria com uma carreira secundária, especialmente se ela acumula as funções de esposa, mãe, pesquisadora, professora. Então, imagine que um companheiro tem uma carreira, como seria o Pierre e a Marie Curie, ambos cientistas, ambos pesquisadores, ambos professores. Mas quem cuidava das filhas, da Irene e da Eva, era Curie, com a ajuda do vovô, que era o pai do Pierre. E, claro, numa França, no século passado, com todos os interditos de gênero, esse cuidado, ele era mesmo facultado às mulheres. A divisão, a partir do efeito Camille Claudel, é pensar que, em algumas carreiras, mulheres cientistas ou abandonam os seus relacionamentos, ou levam esses relacionamentos sempre dando prioridade à carreira do seu par. É claro que uma crítica a esse efeito é que ele é muito heteronormativo. É necessário discutir esses efeitos pensando também em casais não hétero. Então, como se dá a dinâmica entre um casal de duas mulheres? Será que essa dinâmica é de quem fica com a prioridade na carreira? E entre dois homens, quem fica com a prioridade na carreira? Então, é necessário também mesclar, diversificar também essas estruturas. E se for um relacionamento não monogâmico, e essas expectações nós precisamos discutir sobre isso. Mas algo que é pontuado é que, estando dentro de um relacionamento ou não, pensando na vivência de Camille Claudel, ela morreu sozinha, viveu durante 30 anos no manicômio. E muitas mulheres nas ciências, principalmente aquelas entrevistadas pela autora do trabalho, esse trabalho aqui, O Amor Amarra, Reflexões sobre as Relações Afetivas e a Carreira Científica. Muitas dessas mulheres relatam solidão, estando ou não em relacionamentos afetivos. Então, esse efeito também é um interdito para as mulheres nas ciências. Ou você está sempre sozinha, e aqui eu gostaria que a gente lembrasse que você é uma cientista, uma pesquisadora, uma professora, mas você também é um ser humano. Então, importa para mim, que pesquiso gênero e ciência, entender suas emoções também. Então, quando uma cientista diz, eu me sinto sozinha, isso impacta na produção dela. Ou eu estou sobrecarregada no meu relacionamento, isso impacta na produção dela. Então, esse efeito é um dos impeditivos para, ainda hoje, para mulheres nas ciências. É nítido perceber que Marie Curie, ela só se transforma na professora da Sorbonne, só recebe um segundo Nobel a partir do momento que Pierre morre. E ela substitui Pierre imediatamente na aula que ele deixou, a partir do currículo onde ele parou, e continua o que ela escreve como legado do marido, mas um legado que era dela também. Então, esse efeito é muito positivo, pensarmos sobre ele, porque também é subjetiva às carreiras de mulheres e de homens também. Hoje eu estou bem falante, né? Sim. Só porque eu pintei meu cabelo, pintei minha maquiagem, tá? Deixa para o final, Silvia. Não posso fazer nada, mas é só rapidinho. É sobre essa questão da solidão e da história de Curie, né? Quando ele morre,
Aí ela começa a se relacionar com o braço direito, né? Com Pierre Levin. Ela começa a se relacionar com o cara lá e ela é simplesmente apedrejada. Ela é praticamente expulsa da França porque ela estava se relacionando com outra pessoa. Como se ela casou uma vez e não pudesse ter mais nenhuma relação. Então, é como se essa solidão fosse obrigada. Sim. Principalmente numa França conservadora, né? Em que uma mulher estava alcançando um lugar de poder. Realmente, a solidão às vezes é muito imposta nas ciências, fora dela, na produção. Então, isso é algo que a gente tem que pensar. Por quê? Porque subjetiva também a nossa produção científica. Você deixa de ser apenas um número, um prêmio Nobel, professora da universidade ou da Secretaria de Educação e passa a ser uma pessoa, né? E a Alessandra colocou aqui, Auguste Rodin, obrigada, Ale. Sim, o trabalho de Camille só é visibilizado depois que ela morre e que algumas mulheres, algumas feministas retomam sua vida. Para terminar, o efeito Matilda, que recebe o nome dessa abolicionista, Matilda Gage. Ela escreveu um ensaio, Mulheres como Inventoras, no século XIX, no momento de discussão sobre as ações abolicionistas nos Estados Unidos. Ela era uma ensaísta, uma intelectual, e ela escreveu que, naquela época, 1883, era necessário resgatar a história de mulheres e contar essas mulheres como criadoras também, e não só como pessoas que executavam a partir das criações dos homens. E aí, séculos depois, né, em 1993, uma filósofa da ciência, a professora Margaret Rossiter, ela retoma esse texto da Matilda Gage e cunha um efeito num texto chamado o efeito Matilda em ciência. Esse efeito Matilda, ele é o mais conhecido dos efeitos, que é quando um homem recebe quando um homem faz um trabalho, a mulher faz o mesmo trabalho, e quem recebe a qualificação ou a atribuição daquele trabalho é o seu colega homem, mesmo eles tendo trabalhado em colaboração e, às vezes, a cientista tendo trabalhado muito mais ou sendo responsável pela descoberta. Exemplos disso, na história da ciência, temos a Rosalind Franklin, que foi a criadora da estrutura do DNA. Eu falo criadora no de descobrimento, tá? Mas seria o equivalente, só um equivalente mais pós-estruturalista. Criar versus descobrir, para mim, criar é mais... eu acredito mais nisso. Então, a Rosalind Franklin, Watson e Crick versus Rosalind Franklin, que foi a criadora da estrutura. Temos Alice Ball, química estadunidense, que foi a responsável pelo primeiro tratamento contra a leishmaniose. Ao morrer, teve o seu método roubado por um colega homem, e até hoje, na história da medicina, não existe um método Ball, um método Alice Ball, existe um método do colaborador dela, por causa do efeito Matilda, e a Liz Meitner, que não recebeu o Nobel, e no caso da Liz Meitner, além das ainda teve xenofobia, pois ela era austríaca, vivendo no momento da ascensão do nazismo, tinha ascendência judaica, teve que fugir da Alemanha, foi para os Estados Unidos, descobriu ou criou ou participou do processo de estruturação de pensamento da fissão nuclear, e o seu trabalho foi completamente desconsiderado. Esse efeito, hoje, para nós, é muito, muito significativo. E pensar nas nossas práticas, aquele professor que escuta a ideia do colega homem, mesmo
ou que considera a ideia do colega homem, está praticando esse efeito. E chega a nós. É fácil visualizar na dinâmica da escola, da universidade, quando isso acontece, principalmente durante seminários, quando seus alunos estão apresentando seminário. Perceba o acolhimento daquele professor ou daquela professora, as dúvidas ou os comentários, quando são as meninas ou quando são os meninos. Isso é necessário que a gente reflita também, porque na história das ciências esse efeito foi uma constante, e ainda hoje é. Por último, já que mulher não é um construto único, eu vou falar de um efeito que é exclusivo de mulheres negras, que é o efeito barragem. Esse efeito barragem é muito recente, porque foi cunhado pela Tanesca Cal. A Tanesca é aluna de doutorado aqui da Universidade Federal da Bahia, orientada pela professora Catemari Rosa. Ambas são físicas, e elas investigaram a trajetória da implementação das ações afirmativas no Instituto de Física, aqui da Universidade Federal da Bahia. E elas perceberam que mulheres negras no Instituto de Física, elas têm uma barreira muito grande quando comparadas à trajetória acadêmica de mulheres brancas. E essa barreira tem um nome. E os outros efeitos, o efeito Camille Claudel, o efeito Matilda e o efeito Curie, eram efeitos centrados no gênero, porque elas eram mulheres. O efeito barragem que a Tanesca definiu é que essa barragem era feita por uma muralha gigantesca chamada racismo. Então, esse efeito é mulheres negras na física, especificamente aqui, que a gente pode expandir também para outras áreas. Elas não avançam as trajetórias por causa do racismo. E aí essa barragem não se dá porque elas são mulheres, ou mulheres pobres, ou que não tiveram uma matemática básica muito aprofundada, por isso tem dificuldade com cálculo. Não. Tanto Tanesca quanto Catemari, em seus estudos, concluíram que esse efeito se dá por causa do racismo. Então, mulheres, elas não são únicas, né? Existem alguns efeitos que são específicos para as mulheres negras. E, por último, para a gente terminar para cima, já que hoje é meu aniversário, eu queria falar sobre o efeito primeira. E aí você pode colocar no chat se você, ou falar, enfim, se você é a primeira da sua família. Mas primeira o quê? O primeiro o quê? Esse efeito, ele é um efeito que, de cara, causa muita discussão, né? Porque dá para discutir políticas públicas, ações afirmativas, de pensar, sua avó tem a graduação? Não. Sua mãe tem graduação? Não. Você é a primeira pessoa da sua família a entrar na universidade? Se você responde que sim, e que isso se deu nos anos 90, e depois isso atravessa os anos 2000, 2010, a gente faz uma ligação com o momento social e político do Brasil, que hoje está em retrocesso, a gente percebe que a propagação desse efeito vai ser reduzido. A gente vai ter menos pessoas a serem as primeiras de suas famílias a entrarem na universidade, a entrarem no mestrado, a serem doutoras. Você é a primeira mestra da sua família? Você foi a primeira pessoa que terminou uma graduação na sua família? Você é a primeira pessoa da sua família que é professora universitária? Você é a primeira pessoa da sua família que teve um emprego público, que é professora? Você é a primeira pessoa da sua família que viajou de avião? Você é a primeira pessoa da sua família que apresentou um evento num congresso? E quais são as consequências desse efeito? E quando a gente rememora as trajetórias de mulheres, a gente percebe que
existem muitas outras mulheres envolvidas. E quando eu pensei esse efeito, o efeito primeiro, esse fui eu que inventei. Eu fiquei pensando que nós, às vezes, em nossas trajetórias, relembre a sua, e pode ser não só, eu não queria só que as mulheres relembrem, não, os homens lembrem, os homens que estão aqui. Você é o primeiro da sua casa, da sua família, do seu grupo, e quais eram as mulheres que estavam envolvidas nessa geração de oportunidades, que organizaram sua rede de apoio? Hoje a gente chama de rede de apoio, né? Antigamente a gente não tinha essa percepção, mas a gente percebe que nós necessitávamos de pessoas que estavam segurando as cordas para que nós fôssemos as primeiras pessoas a acessar alguns lugares que essas pessoas que seguravam as cordas não acessaram e não vão acessar. E, geralmente, essas pessoas são mulheres. Então, eu queria que você pensasse hoje quem foram as mulheres, e coloque aí mesmo. Eu queria que você coloque o nome de mulheres que são responsáveis, se você é a primeira da família, se você não é, ótimo, porque a ideia é que não sejamos as primeiras, mas não sejamos as únicas. Então, relembrar Curie, relembrar Camille Claudel, relembrar Matilda e utilizar o conceito de barragem de Tanesca é para a gente perceber que hoje não se deve mais voltar atrás. Lembra do relatório da Reuters? Nós estamos vivendo num mundo pós-pandêmico em que a diversidade ela é um fato posto. Então, falar sobre mulheres, sobre políticas LGBT e sobre raça, não só pessoas negras, mas pessoas amarelas, pessoas marrons, pessoas vermelhas e a questão indígena é fundamental, porque essa diversidade é algo necessário para o mundo. Mas falando especificamente de mulheres, é uma mãe e uma tia como uma mãe e uma tia que vira segunda mãe quando a mãe não está, no meu caso, uma irmã que segura as pontas quando você precisa estudar e só tem um computador na sua casa e você ocupa o computador o final de semana inteiro. Você nota que a minha família gosta muito de estampados, né? Mãe de um animal print, ainda é um vermelho. Mas essas mulheres, quem foram as mulheres que te suportaram e que fizeram de você a primeira, mas não a única, que fizeram de você o primeiro, mas não o único? Eu vou citar as minhas mulheres, vou citar minha tia Eurides, que foi segunda mãe, minha mãe Edna, minha irmã Brenda e muitas outras mulheres que durante a minha trajetória como professora e como pesquisadora me apoiaram. Todas as orientadoras, as colegas de curso, as professoras amigas que estavam sempre junto, alunas que te movimentam, que te fazem pensar, que te desafiam, que espinham, aí que você diz danada, mas que no final do ano você percebe uma mudança e que te faz pensar como esses efeitos são positivos, né? Então, é necessário que a gente pense sobre educação para a diversidade, principalmente porque são essas mulheres que fazem com que a gente não seja nem as primeiras, nem as únicas. Essa é a nossa ideia. Então, esse grupo aqui, liderado por Ivoneide, e a quantidade de grupos na Rural que é liderado por mulheres doutoras, né? Isso é muito positivo. Então, eu queria que hoje a gente pensasse nisso, assim. Estou vendo aqui as histórias. Então, que a gente, ao pensar em mulheres na ciência, pense em todos esses efeitos,
mas também a gente pense que esse efeito de ser a primeira é algo que eu desejo muito para algumas alunas e para alguns alunos também, assim, de chegar no final de, sei lá, de algum seminário e dizer, sim, sou a primeira da minha família e com muito orgulho tenho aqui, ó, nesse chat, nessa sala, muitos primeiros e primeiras que também estão comprometidos com o ensino da diversidade. Ai, ai, foi uma noite assim, foi um momento de fala muito rico e você, né, completou a noite com esse momento de reflexão, de fazer a gente pensar sobre quem são, né, as mulheres que formam a nossa rede de apoio. Vou encerrar a gravação. Fiquem à vontade, pessoal, para falar no chat, para falar de microfone aberto. Eu costumo dizer que no microfone aberto é melhor, né? A gente fica mais